Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Minuto da Espionagem. Eu sou George Fry, criminólogo, agente de inteligência, e aqui eu vou contar a vocês as inúmeras missões que eu me envolvi, que eu participei nos últimos 40 anos. São missões, eu pensei as mais interessantes, as mais relevantes, e vamos contar aqui, lógico, por uma questão de ética e de acordo com os clientes, né, eles liberaram isso, contanto que os nomes deles, né, das empresas e das pessoas não fossem mencionados, e isso será respeitado aqui. O que eu vou narrar são os fatos, né, a história de como tudo aconteceu. Essa missão, essa operação reciclagem, ela aconteceu alguns anos atrás em uma multinacional que fabrica latinhas de alumínio, né? As latas de Coca-Cola, as latas de meu querido Red Bull, é, fabrica as toneladas disso aí, né? Milhares de milhões. Então, essa unidade da fábrica, ela era nova, então ela havia sido construída numa superfície mais alta do que o que estava ao redor dela. Então havia a fábrica, você subia uma pequena rampa para chegar à fábrica, havia o entorno dela muito mato, né? Era uma área erma, e esse declive ao redor de toda ela. Esse detalhe é importante, mais à frente você vai entender. Nós descobrimos como é que tudo começou. Uma agente de segurança da fábrica, uma supervisora de segurança, muito esperta, muito atenta, ela percebeu que alguma coisa não estava funcionando bem ali e se reportou ao chefe, né, ao diretor, ao gestor da planta, que nos contratou. Nós fizemos uma apresentação, a apresentação de uma proposta de trabalho para ele, né, de como seria essa missão. Ele aprovou e nós começamos. Durante as investigações, nós descobrimos duas gangues que operavam de forma paralela, sem que uma tivesse conhecimento da outra. Elas atuavam para sabotar e desviar produtos da fábrica, cada uma do seu jeito. Vamos à primeira. Em uma fábrica dessa grandiosidade, chegam bobinas muito grandes, chegam em caminhões essas bobinas, que são colocadas no maquinário, e essas bobinas passam pela máquina e a máquina vai cortando, né, vai fazendo lá a moldagem do alumínio. Só que o detalhe é o seguinte: essas bobinas têm que estar muito, absolutamente limpas. Não pode ter nenhum tipo de contágio, de sujeira, nada. Tem que estar muito limpas. A Gangue 1 fazia o seguinte: ela colocava óleo de motor, né? Bastava pouco, um copo de óleo, ele derramava em algumas bobinas, e isso contaminava a bobina e inviabilizava o uso dela. Resultado, essas bobinas eram descartadas, né, da linha de produção, colocadas lá no determinado canto da fábrica para posteriormente serem vendidas como sucata, serem recicladas. Esse é o ponto 1, tá? O ponto 2 era a outra gangue usava os restos de produção. Depois que o maquinário cortava, né, essas folhas de alumínio e moldava tudo, você tinha os restos de alumínio que sobravam, né, sobravam do corte. Esses restos eram varridos para fora da fábrica, recolhidos e prensados em fardos de 16 quilos. Alumínio vale dinheiro, assim como cobre, assim como os outros metais, vale dinheiro no mercado. E nessa época a cotação estava bem alta, bem interessante. Então, as duas gangues se beneficiavam dessa procura do mercado. Uma vendia em quantidades de toneladas, a outra vendia num volume menor, mas ambas faziam essa máquina da fraude girar. A segunda gangue, ela pegava esses fardos de alumínio e se aproveitava que a fábrica tinha uma cerca, né? Era relativamente baixa, ela tinha 2 metros e pouco de altura, e jogava por cima dessa cerca esses fardos. Eles rolavam, morriam abaixo e caíam lá no matagal. Como é que nós descobrimos isso? Sim, e aí regularmente um caminhão vinha, uma caminhonete, ela vinha à noite e recolhia esses fardos, levava para alguns ferro-velhos que nós investigamos também e filmamos lá a entrega do material, o pagamento
pelos fardos de alumínio, que criamos toda uma cadeia de provas, de evidências. E como é que nós descobrimos? O detalhe bacana é o seguinte: nós colocamos nessa área mais remota, mais erma da fábrica, um equipamento que reproduzia uma estação meteorológica, né? Uma torre com uma parte superior que tinha lá o medidor da velocidade do vento, o medidor de pluviosidade, só que ele só reproduzia isso. Por dentro haviam câmeras com canhões infravermelhos que capturavam tudo o que acontecia em 360 graus. Então nós tínhamos lá as filmagens diurnas e noturnas para acompanhar o que acontecia. Detalhe, né, para nós não termos que olhar 24 horas, esse equipamento era acionado por movimento. Então, quando algum funcionário se aproximava dali, o equipamento registrava, né, e nós temos lá as provas. O que é que acontecia? As duas gangues se reuniam nesse mesmo ponto porque eram pontos bem isolados. Esse era um ponto bem isolado da fábrica. A gangue 1, ela tinha funcionários que trabalhavam. Lembre-se que era uma fábrica de 3 turnos, né, 24 horas. Você tinha ali funcionários fora do turno se reunindo, né, com uns com os outros e planejando como seriam as ações. E à noite você tinha a gangue 2 não só se reunindo, como pegando os fardos e jogando por cima da cerca. O que nós fizemos foi juntar essas provas, né, e juntar também um demonstrativo de incompatibilidade entre o salário e o padrão de vida dessas pessoas. Apresentamos essas provas para o cliente, esse dossiê, né, completo para o cliente. Ele, como multinacional, resolveu não fazer escândalo, então demitiu, fez a demissão de todos esses funcionários de um processo normal, um desligamento normal, pagando todos os direitos. Preferiu não ter a demissão por justa causa ou ter um inquérito policial vinculado a isso, por opção do cliente. E a isso nós respeitamos, a decisão sempre é do cliente. Ok? Bom, esse é o resumo. Vocês vão ficar surpresos com uma qualidade e a quantidade de criatividade que essas pessoas usam, seja na indústria, seja no comércio, serviços, mas são extremamente criativos para produzir fraudes, roubos e desvios, ok? Muito obrigado por sua atenção e que seja leve a nossa jornada. Um abraço. Tchau.